Dentre todas as questões da humanidade, o amor com certeza deve ser uma das maiores. Muitos que chegam até mim na minha clínica, como meus pacientes, têm problemas com o amor. Vamos ver aqui o vídeo da Lisa Guerra, outra psicóloga, comentando sobre algumas dicas, algumas questões sobre o amor. Vamos lá, uma olhada aqui. Por que você só se apaixona por quem vai te machucar? Esse vídeo é um aviso pros românticos. Sabe aquela pessoa que é incrível, parece perfeita, idealizadamente é a pessoa dos seus sonhos, mas depois ela te deixa instável, não responde, ou você sente aquele frio na barriga como se sempre tivesse um perigo iminente pra acontecer, mas por algum motivo, quase como magneticamente, aquela pessoa te puxa de volta, como se vocês fossem destinados um pro outro. I love the Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. Bom, o que você chama de química, na psicologia é chamado de química esquemática. Eu sou Lisa Guerra, psicóloga, e hoje eu vou te mostrar por que o seu cérebro tá meio que programado pra te empurrar em ciladas emocionais. E como... Meu nome é Lucas Roden, eu também sou psicólogo, e vamos entender então como a gente faz, o que acontece para que a gente às vezes caia nesses mesmos esquemas, nessas mesmas relações e fique repetindo elas sem ter percepção disso. Vamos lá. Como parar de chamar isso de amor? Eu aprendi com a dor, nada mais é o amor que o encontro das águas. Bom, você já reparou que não importa o quanto você mude de parceiro ou parceira, parece que o mesmo roteiro sempre se repete. O mesmo tipo de desprezo, a mesma insegurança, brigas que parecem só se repetir. Se você sente que só tem química com pessoas que acabam te fazendo mal, ou você fazendo mal pra elas, ninguém é santo. Hoje a gente vai tentar entender por que o seu cérebro confunde familiaridade com amor. Na psicologia, principalmente na terapia do esquema, nós não vemos o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como nós somos. Então nós vemos o mundo como se fossem lentes de um óculos e cada um tem o seu próprio grau, que é composto com base nas experiências que a gente teve ao longo da vida, sejam elas positivas ou negativas. Elas vão formando a nossa visão de mundo e moldando a forma com que a gente vê a gente e o outro. Essas lentes são chamadas de esquemas. Então pensa no esquema como um roteiro invisível. Se você cresceu em um ambiente onde o amor era condicional, ou seja, você sempre acreditou que precisava fazer por merecer para só assim ser amado, ou se você sempre foi deixado de lado ou comparado, muito provavelmente o seu cérebro registrou que o amor é assim. Isso é interessante. Quando a gente vai falar, dentro da psicologia nós temos várias abordagens, né? Pelo que eu entendi, então, a Lisa Guerra trabalha com a terapia dos esquemas, né? Que é uma das abordagens da psicologia, né? Aí eu trabalho com outra abordagem da psicologia, eu trabalho com a psicanálise, né? Mas, queiram eles aceitar ou não, a gente sabe que a terapia dos esquemas se baseou ali, deu uma, vamos dizer assim, bebeu um pouco das teorias psicanalíticas, né? Queiram eles aceitar ou não, né? Basta ler eles ali que tá claro, né? Muita coisa já foi dito lá pelos psicanalistas, mas enfim. Mas é muito interessante isso, porque a gente entende hoje na psicologia, e aí independente da abordagem, tá? Mas assim, falando de maneira um pouco mais genérica, assim, a gente entende hoje que as nossas relações que nós temos na vida adulta, enfim, elas são reflexo, então, das relações que nós tivemos do passado, né? Não de maneira consciente necessariamente, né? Muitas vezes não o é consciente, né? Nós temos essas relações, nós alimentamos essas relações, nós alimentamos determinados comportamentos, né? Em relação, então, às experiências que nós tivemos, né? Nós nos constituímos enquanto sujeito a partir das experiências que nós passamos. E aí, dependendo da experiência que nós tivemos, dependendo da vivência que nós tivemos, a gente vai lidar com a vida de uma maneira, né? Eu gosto de dizer que assim, é como se a gente vivesse nos primeiros anos da vida, é um molde, de como a gente vai mais ou menos nortear o resto da nossa vida, né? Os primeiros 5, 6, 7, 8, 10 anos da nossa vida vai nortear mais ou menos como será o resto da nossa vida, né? Não que isso não possa ser mudado, claro que pode, né? Existe, né, assim, determinadas escolhas que possamos fazer, né? Mas aquilo é mais ou menos um roteiro, como eu disse, é mais ou menos um molde, né? Vai ser mais ou menos assim. Se a gente não fizer nada, será desse jeito, né? Vamos continuar aqui para ver onde é que ela vai chegar com esse argumento. Opa. O amor dói, o amor ignora, o amor é difícil.
eu não mereço o amor e várias outras coisas que vão sendo consolidadas na sua visão, na sua lente de mundo, com base nas suas experiências desde sempre. Gente, eu vou ter que mudar o enquadramento pra gente fazer juntas esse tem um vídeo gatinho. aqui. E um grande problema é que o nosso cérebro odeia o desconhecido. Por isso é muito mais fácil você repetir esses padrões de acreditar que não merece ser amado do que derrubar e reconstruir eles de uma maneira mais saudável. Mas então, resumindo, alguém que cresceu acreditando que não merecia amor ou que precisava fazer por merecer, muito provavelmente vai se sentir fortemente atraído a alguém que não tenha disponibilidade emocional, que não esteja ali por ela, que deixe em dúvida e que reforce isso que a pessoa acredita. O mais assustador é que é como se as nossas feridas se reconhecessem até no escuro. Sua ferida, às vezes, é a chave exata para a ferida do outro e vice-versa. Se o seu trauma é o medo de ser abandonado, você inconscientemente escolhe alguém que tem pavor de intimidade. As suas falhas se encaixam como um quebra-cabeça perverso. Quanto mais você sufoca aquela pessoa por medo de perder ela, mais ela se afasta por medo de ser sufocado. E no fim, vocês dois saem da relação dizendo, tá vendo? Sabia que ia ser assim, é sempre assim, ninguém... Isso é interessante e é um dos motivos que muitos pacientes chegam para terapia, né? Às vezes chegam ali com N problemas no seu relacionamento ou que já passaram por vários relacionamentos e aí eles dizem assim, bom, só namoro pessoas que são desse jeito, né? Ou tem os comentários, né? Aquela pessoa tem o dedo ruim para namoradas, né? Tem o dedo ruim para namorados, para companheiros, né? Mas o que a gente começa a perceber, então, quando a gente vai analisando, quando a pessoa se permite, então, pensar sobre os seus próprios relacionamentos, a gente vai perceber que aquilo que eles veem de problema, talvez, ali naquele momento, né, nem levando em consideração se é problema da pessoa ou não, entendeu? Se é dela ou da outra pessoa, mas assim, aquele conflito inicial, aquele conflito padrão, digamos assim, que a pessoa tem sempre nos seus relacionamentos, ele sempre tem um fundo muito pessoal, né? Porque normalmente a pessoa está revivendo, então, ela está ali tentando reviver, não de maneira consciente, mas tentando reviver outros padrões de comportamento que ela já tinha na sua vida, né? Então, normalmente a gente procura, como ela disse assim, procura no outro uma falta que nós temos, né? Isso diz o Lacan, né? A gente procura no outro uma falta que nós temos, tentamos dar a nossa falta para o outro e ninguém sai completo, né? No final estão os dois decepcionados, né? Ninguém completa ninguém, estão os dois decepcionados. E muito do relacionamento é isso, sabe? E para um relacionamento dar certo, né? Ou para um relacionamento funcionar, seja lá o que seja funcionar um relacionamento, mas para ele ter o mínimo de funcionalidade, então, as pessoas têm que lidar com seus próprios fantasmas, né? Quando as pessoas me procuram, por exemplo, para fazer terapia de casal, eu já fiz algumas vezes, mas assim não foi uma experiência muito interessante. Eu acho que talvez porque eu não sei fazer, né? E acho que a minha abordagem teórica também não ajuda muito, assim, ela não é mais indicada para isso. E hoje em dia eu não faço mais, né? Mas às vezes que eu fiz, né, a gente percebe muito isso, né? Muitas vezes as pessoas vêm porque elas querem resolver um problema do relacionamento. Mas quando se começa a investigar, quando se começa a falar sobre aquilo, se percebe que aquele problema não é do relacionamento necessariamente. São problemas individuais dessas pessoas, né? Que dentro de um relacionamento surge, então, um terceiro problema. Né? Surge um terceiro problema. Então, o sujeito aqui tem um problema, tem uma questão dele, o outro sujeito aqui tem uma outra questão, uma segunda questão, e quando eles estão em relacionamento, essas duas questões não resolvidas, não trabalhadas, não elaboradas, tornam uma terceira grande questão. Né? Eu prefiro, então, quando as pessoas me procuram para fazer terapia de casal, se eu pudesse falar, eu normalmente não falo, né? Mas se eu pudesse falar, eu diria, olha, seria melhor então cada um procurar a sua terapia. Cada um faça a sua análise primeiro, passe pelo seu processo terapêutico, se entenda, se organize. E aí depois, quem sabe, talvez no futuro, se as coisas não se organizarem por conta disso, quem sabe optar então por uma terapia de casal e ver onde é que vai. Mas sendo bem sincero, eu acredito que uma terapia individual seja bem mais efetivo, tá? Seja bem mais efetivo. Vamos continuar aqui com o vídeo. Presta. Como se vocês não estivessem vivendo um amor, vocês estão vivendo um roteiro de infância onde o objetivo não é ser feliz, mas quem tem as piores crenças de si mesmo e quem tá mais certo que o outro. E, gente, desculpa fazer um jump scare no meio do meu vídeo, quebrar toda a vibe. Best, enfim, quem quiser votar nela no Premier Best, pode seguir lá, vou pular aqui, tá? É quando você encontra um relacionamento que ativa exatamente essas feridas e faz você repetir esse padrão. É como se essa pessoa encaixasse perfeitamente nos seus medos. Por te amar demais sofri, amor, me senti traído e traído.
esqueci o nome Preparei desse aqui um ator termômetro ali, pra gente tentar mas ele faz dia de treinamento, né, e tal. Eu adoro esse ator, ele é muito bom, eu adoro ele. nivelar mais ou menos e trazer algumas perguntas-chave para você tentar entender esses seus padrões e o que pode estar minando seus relacionamentos. Pode ser um bom ponto de partida para reflexão ou para você levar para sua terapia. O imã do abandono, que eu chamo carinhosamente como o efeito La La Land. Sabe quando você só se apaixona por pessoas que estão de passagem, que escondem caminhos opostos? Se você tem esse imã, você busca inconscientemente quem vai te deixar, porque a dor da partida é a única coisa que você conhece, que faz você se sentir vivo. E reafirma a sua crença de que ninguém fica. E muitas vezes faz você fazer de tudo para não ser abandonado, mesmo isso sendo inevitável. Já o imã de privação emocional, gosto de... Interessante, voltando aqui nessa questão do abandono, né? Isso é interessante. A grande questão aqui, né? Eu imagino que ela vai trazer nessas experiências, nesses moldes aí dos relacionamentos. A grande questão é a seguinte: quando o sujeito entra na terapia, ele começa a notar isso, né? Que, meus relacionamentos sempre dão errado de tal maneira, né? Então eu sempre me apaixono por pessoas que não estão disponíveis, né? Sempre me apaixono por homens que são comprometidos, por mulheres que são comprometidas, né? Ou que não estão afim de mim, né? Mulheres impossíveis que eu não posso ter, né? Por seja qual o motivo, né? Isso reforça, então, como ela disse, a posição de que você vai estar sempre sendo então rejeitado, né? Você vai ser abandonado, né? Então você se coloca inconscientemente, né? Não estou dizendo que conscientemente a pessoa faz essa relação, mas inconscientemente a pessoa se coloca naquela situação. Se coloca de novo, né? Enfim. E aí ela fica, mas eu sempre faço isso, meu coração é assim e tal. Não, não é o coração que é assim, né? Mas quando a gente entra pra terapia, entra pra análise, a pessoa começa a pensar sobre isso, mas por que fulano de tal era assim, ciclano de tal era assado e tal, enfim, o que eles tinham de em comum, né? O que tinha de em comum nesses dois momentos, nesses dois relacionamentos? Como é que eu me senti nesses relacionamentos? Como é que eu cheguei até esses relacionamentos? E aí você vai investigando de uma maneira em que você tira essa coisa assim moralista de você só faz as coisas erradas, só faz coisas certas, ou o outro só faz coisas erradas com você, os outros só te traem. Não é sobre isso. Mas é a posição que você ocupa dentro desse relacionamento, né? Ou então, usando esse exemplo, o efeito La La Land, que ela disse assim, por que você se apaixona? Então, por que você se relaciona com pessoas que vão te colocar, então, em posições de ser abandonado? Por que você repete esse padrão? Qual que é o sentido de você repetir esse padrão? Por que você vai sempre por esse padrão? E aí você começa a investigar, você começa a pensar, você começa a refletir, enfim. E aí você vai descobrindo outras coisas, você vai pensando sobre si. E a ideia é essa. A ideia da terapia é essa, da psicoterapia, da análise é essa. É você usar as experiências que acontecem com você, o que aconteceram com você, para pensar sobre você. Você não vai conseguir mudar o outro. Você não vai mudar o outro. Não adianta você ir pra terapia porque você quer mudar seu namorado. Não adianta você ir pra terapia porque a sua esposa não é do jeito que você queria. Não. Você não vai mudar o outro. A única pessoa que você pode se responsabilizar é por você mesmo. E isso é muito importante. Você não consegue mudar o outro. Bom, eu só tenho poder de me responsabilizar pelo que eu faço pra mim. Né? E a partir daí, então, o que eu farei? O que eu farei da minha vida? O que eu farei a partir de agora? Né? Que eu entendo que essa responsabilidade é minha e não do outro. É minha responsabilidade das atitudes que eu tomo. Né? Não estou dizendo que é culpa. Não gosto da palavra culpa. Mas a palavra é responsabilidade. É tua responsabilidade pelas atitudes que você tomou. Né? Mas você não tem culpa pelo que os outros fazem sobre você. Né? Não é sobre isso. Mas a responsabilidade das situações que você se coloca. Né? Essa é a responsabilidade. Vamos continuar aqui. ser abandonado, mesmo isso sendo inevitável. Já o imã de privação emocional, gosto de chamar de efeito before sunrise, aqui o problema não é a pessoa ir embora, é ela não estar presente mesmo estando do seu lado. Como se você buscasse parceiros que fossem mais frios e focados demais em si mesmo. Você se vicia na conexão intelectual, como em Before Sunrise, mas vive uma desnutrição de afeto. Como se escolhesse quem não sabe te acolher. Porque no fundo você aprendeu que as suas necessidades não importam. Como se você aceitasse migalhas e chamasse isso de amor, ou de conexão de alma. Na terapia do esquema eles têm esses esquemas, né? Por isso que chama assim, eles têm, então esquemas de afeto e tal, que tem alguns padrões, né? Na psicanálise a gente não trabalha com isso, né? Isso é muito individual de cada sujeito, né? Mas é interessante poder ver que para eles, né? Então, para esse tipo de terapia, para esse tipo de abordagem, eles trabalham de uma maneira diferente, uma perspectiva diferente, né? Quando, na verdade, é apenas o seu esquema de privação te mantendo em um deserto emocional. O imã de defectividade, o efeito da pior pessoa do mundo. Como se você sentisse que você mesmo tá quebrado.
Então você sabota as relações boas e busca parceiros que confirmem essa sensação de inadequação. Você empurra quem te ama e corre atrás de quem te critica, porque o crítico fala a língua que você usa com você mesmo no espelho. E é o que você já conhece. E como eu falei... Mas é interessante como... Eu não conheço muito da abordagem do esquemas, né? Nunca parei pra estudar muito, né? Mas é interessante como, mesmo quando ela fala sobre as relações, sobre os afetos, né? Sempre retorna um pouco sobre o que é você, né? Não sobre o outro. Isso é bem importante. Isso é bem importante, né? Porque na terapia a gente não, como eu disse antes, a gente não muda o outro, a gente não pode trabalhar com outra pessoa, né? A única pessoa que a gente pode trabalhar é aquela que tá dentro da terapia, né? Aquela pessoa que se responsabilizou, que apostou, que enfim, tá pagando ali, né? A libra de carne, que nem diz o Lacan, né? Tá deixando um pouco de si ali na terapia, né? Pra se entender, né? É a única pessoa que a gente consegue, então, se responsabilizar. É muito comum a gente buscar pessoas que tenham esquemas que complementem o nosso. Uma pessoa evitativa, com privação emocional, talvez tenha um relacionamento com alguém que tem medo de abandono, porque na medida que um busca incessantemente o outro, e o outro se afasta, essa montanha russa de sentimentos é a química perfeita para um vício na adrenalina. E cara, tem uma notícia boa e uma notícia ruim ao mesmo tempo, que é o seu cérebro tá te enganando. Ela é ruim porque afinal você tá sendo enganado pelo seu cérebro, mas ela também é uma notícia boa se a gente olhar por outra ótica, porque é essa enganação que te faz acreditar que aquela pessoa legal e estável é chata, enquanto aquela outra que só vacila com você é o seu par perfeito. Eu gosto muito de usar o exemplo do livro Noites Brancas, que infelizmente eu não vou poder mostrar aqui pra vocês, porque eu até separei ele, mas temos um pequeno imprevisto de alguém que... Ah, eu tenho esse Noites Brancas aqui, eu não... Bom, não vou pegar agora, senão tem que parar o vídeo, mas eu tenho ali na minha estante. tá usando ele como banco, e como ela é quem manda aqui, eu vou deixar só a imagem do livro na tela, tá? Acho justo, não se mexe onde o gato tá sentado, né? Deixa ele aí, que agora é o trono preferido dele. Em Noites Brancas, o livro do Dostoiévski, o sonhador é um cara que tinha muitos ideais sobre quem era a menina que ele estava conhecendo, a Nastinka. Ele projetava nela as suas esperanças de ser amado, e toda essa idealização dela transformou ele num certo apego ansioso, enquanto ela, evitativa, o decepcionou fortemente, fazendo com que ambos estivessem nesse ciclo de manutenção. Claro que o livro é bem mais complexo, inclusive fica como dica de leitura, não leia se você recém saiu de um relacionamento, porque grande chance de você estar assistindo esse vídeo aqui por causa disso. Esse livro vai te derrubar ainda mais. É o primeiro, eu digo que é o primeiro livro sobre, como é que é? Friendzone, né? É o primeiro livro sobre Friendzone, né? Dostoiévski já pensou nisso lá em 1800. Acho que é de 1800 o livro, nem sei de quando que é. Então dá uma segurada e lê em outro momento. Tá, ok, tudo isso entendido, mas por que a pessoa certa sempre parece sem graça? Agora que a gente entendeu esse papo de esquema, de química esquemática, e como a gente vai complementando as nossas dores com as dores do outro e virando uma bola de neve que não termina nunca, a gente pode falar de homeostase do sofrimento. Muitas vezes o que faltou não foi conexão, foi o gatilho do trauma. Estabilidade e saúde mental no início, para quem está acostumado a altos picos de neurotransmissores como cortisol ligados ao estresse e ao risco, pode parecer sem graça. É a mesma coisa você tá esperando ir numa montanha russa super massa da Disney, cheia de subidas e descidas e curvas, e acabar no minhocão do parque Tupi, Tupã, sei lá. Tá ligado? É divertido? É, mas não tem a mesma adrenalina. E se você tá viciado naquela adrenalina, o minhocão parece sem graça. Então você não tá entediado com a pessoa em si, mas você tá em abstinência do caos. Agora que você entendeu que o seu dedo podre, na verdade, é um estado de sobrevivência antigo, como que a gente desliga esse imã? Claro, não é da noite pro dia, porque reconhecer os seus próprios padrões, as coisas que a gente repete nos relacionamentos, leva tempo, observação, disposição. Mas eu tentei separar algumas reflexões que podem te ajudar a abrir um pouco esse caminho. Vamos começar com, sei lá, um inventário das sombras. Tenta abrir o bloco de notas do seu celular, ou pegar um caderno, um journal, alguma coisa assim, e tentar fazer uma autópsia dos seus últimos relacionamentos, ou das últimas pessoas que você se interessou, e tenta rever alguns padrões que você encontra nelas. Como essas pessoas faziam você se sentir, como você reagia a isso. Como eu falei, ninguém é santo. A gente também erra nos relacionamentos. Quais eram os seus erros? As pessoas eram frios, instáveis, carentes? Você vai perceber que... É uma boa atividade, né? É o que a gente faz em terapia muitas vezes, né? A gente vai questionando isso, talvez não tão, como é que eu vou dizer assim, tão criteriosamente, né? Me lista o que tinha de igual entre o outro e outra pessoa. Não, mas conforme a pessoa vai falar... quer dizer, na minha perspectiva, né? Talvez na perspectiva de trabalho dela seja assim, né? Na minha não é, né? Mas assim, conforme a pessoa vai falando sobre esses relacionamentos passados, né? E tal...
A pessoa vai trazendo, né? Vai trazendo, então, características, vai trazendo situações, né? E a gente pode fazer, então, esses links, né? Pô, tu percebe que com o fulano de tal era assim, com o ciclano de tal é assado, né? Ou que você se sentia dessa maneira naquele momento, que é muito parecido como você me comentou lá com o outro paciente, com o outro namorado, desculpa, que era dessa maneira e tal. E assim vai acontecendo, né? É muito legal quando é uma terapia, um atendimento longo prazo, né? Que normalmente são os meus pacientes, né? Que ficam mais tempo, ah, conforme a vida vai passando, porque é muito legal quando a pessoa sai de um relacionamento, por exemplo, ou vem pra terapia, e aí durante a terapia ela troca de relacionamento, né? Troca, ou conhece outra pessoa, ou entra num novo relacionamento durante a terapia, né? Porque aí as coisas surgem, tá tudo muito vivo, né? A pessoa se vê repetindo, né? Porque uma coisa é falar do passado, né? Parece que é um pouco mais difícil, mas quando tu já tá repetindo ali naquele momento, né? Fica até mais fácil pra gente fazer fazer as intervenções, os insights, né? Pô, tu percebe isso aqui, tu nota isso aqui que tu faz, né? Tu nota isso aqui que a pessoa faz contigo, tu consegue entender, tu acha que tem alguma ligação entre isso e isso, né? E assim vai surgindo, né? A pessoa vai falando, a gente vai descobrindo, a gente vai, então, vai intervindo ali, vai criando novas perspectivas, né? Por vezes até um significante ali tinha uma coisa, significava tal coisa, aquela situação, a gente pode dar um novo sentido, né? Uma expansão, como diz o Lacan, né? A partir de um momento, a partir de uma intervenção, aquele significante que significava alguma coisa, a partir daquela intervenção se torna outra coisa, né? Vira outra coisa. Sem que a pessoa até perceba, às vezes, nem nota, né? Às vezes nota, dá um insight, né? Mas às vezes ela nem nota, ela só vai perceber depois disso, né? Você vai perceber, olha só como as coisas mudaram, né? Onde é que foi que eu mudei? Onde é que foi que eu me comportei diferente nessa situação? Como é que eu me portei nessa situação, né? E é isso, a terapia é muito disso, né? É por isso que quanto mais tempo passa, eu acredito, mais bagagem a gente tem na terapia, né? Mais bagagem a gente tem na análise. Talvez uma perspectiva diferente da colega, né? Mas quanto mais tempo passa ali naquele tempo, a gente fica em atendimento, às vezes vários meses, vários anos, né? Enfim, tem pacientes aí com mais de 3, 4 anos, já que se encaminhando para 4 anos de atendimento, né? Eu sou formado há menos tempo, então 4 anos de atendimento, mas tu vai vendo como vai ficando complexa aquela história, vai ficando cheio, sabe? Vai complexificando, como se fosse uma árvore, assim, que cada vez vai tendo mais folhas, né? Vai ficando mais complexo aqueles galhos, aquelas ramificações, né? E aquilo tudo vai agregando, né? Isso é muito interessante para mim, essa é a melhor parte quando um atendimento vai mais longínquo, né? Dessa maneira. Bom, enfim, eu acho que a gente conseguiu conversar sobre o que a Lisa quis falar, né? Acho que é Lisa Guerra, né? O nome dela, Lisa Guerra, é. Foi muito interessante, eu acho que é legal também ver outras perspectivas de trabalho, de outros profissionais, né, como eles lidam, como eles explicam determinadas situações, né, que eu tenho uma análise, né, a partir de um viés, a partir de uma perspectiva teórica, né, ela tem outra perspectiva, né, mas às vezes a gente vê que muitas coisas convergem, né, eles se conversam, enfim. No mais, né, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere se inscrever, deixar um like aqui no vídeo. E deixa aqui nos comentários como é que você lida com as suas repetições nos seus relacionamentos, né? Enfim, e se eventualmente você estiver passando por alguma questão, gostaria de começar um processo de análise, um processo psicoterapêutico, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e também as formas de entrar em contato comigo, tá bom? No mais seria isso, agradeço a visualização de todos vocês, forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.